teu amor, Senhor, nada pode nos separar. Nós nos abrimos hoje à noite, Senhor, para receber tua palavra. Fala conosco hoje, Pai. Fala conosco agora. Desejamos tua voz, desejamos ouvir-te, Senhor. Fala conosco. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, para que o Senhor fale conosco de uma forma muito especial. Te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela presença dEle. É bom termos o Senhor aqui. Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Web. O pastor Web vai estar ministrando. Nós tivemos um culto muito especial hoje de manhã. Uma palavra, Deus nos visitou de uma forma muito especial, e tenho certeza que Ele vai fazer isso agora também. Deus abençoe, pastor Web. Welcome aboard. Thank you so much. Ó, que chique, hein? Uau. Boa noite, igreja. A paz, podem se assentar. Aleluia. Deus é bom. Vocês estão felizes? Tiveram um bom domingo? Quem dormiu à tarde? Aleluia. Alguns vão estar acordados durante o culto, então. Que bom. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu vou ser teu anjo nessa noite. Você não está dizendo, não estou ouvindo. Fala assim: um anjo da parte do Senhor para te esbofetear se você dormir. Não durma, tá? Aleluia. Eu vou querer ser breve e tentar ser o mais claro possível nessa noite. Para aqueles que estavam aqui de manhã, eu vou trazer a mesma mensagem, mas o meu desejo é para aqueles que não estavam, que vocês possam compartilhar daquilo que Deus está falando a essa igreja. Então feche os seus olhos. Pai da glória, o Senhor é bom para conosco. Tu és um bom Deus misericordioso. O Senhor se revela a quem Tu deseja se revelar. Eis-nos aqui, Tua igreja, aqueles pelo qual o sangue de Cristo foi derramado, para que nós fôssemos feitos justiça diante de Ti. Por isso, Pai, eu Te peço que pelo Teu Espírito os nossos olhos venham ser abertos, e nós venhamos compreender aquilo que o Senhor está falando à Tua igreja. Leva-nos à excelência e à maturidade, a nos parecermos com Cristo, a conhecermos os Teus planos, os Teus desejos para conosco, para com a Tua igreja. Que nós venhamos Te agradar, Senhor. Ao abrir a mensagem, ao abrir a palavra, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, nos dê um coração para obedecer, Senhor. Nos atrai a Ti, nos atrai a Ti, somente assim nós poderemos Te conhecer. Dai-nos graça para nos achegar a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, é um prazer estar nessa casa. Tenho um carinho enorme por essa casa, por essa família, pelos pastores dessa casa. E sempre que eu venho aqui eu sou muito bem tratado. Então eu tenho um carinho especial por vocês. A mensagem, aquilo que eu quero falar com vocês hoje, de começo ela pode parecer um pouquinho estranha, um pouquinho difícil de compreender, mas eu tenho certeza que ao final dela você vai entender onde eu quis chegar e aquilo que nós precisamos mudar como igreja, aquilo que nós precisamos fazer como cristãos. Então, acreditem, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, mas às vezes a mensagem de alegria e de conforto ela não vem com muitos sorrisos e muitos gritos e muita dança, mas ela vem para nos levar a uma mudança que gera alegria, esperança e consolo. Amém? Então eu vejo isso no ministério de Jesus Cristo na terra, quando Ele falava com o seu povo ouvia, era confrontado, e o resultado do confronto e da mudança gerava aquele fruto que Ele esperava que viessem à tona. Nos últimos anos, nas últimas décadas,
a sociedade e o mundo, nós temos passado por uma mudança de pensamento, onde o pós-modernismo ganhou muito o cenário social e filosófico, fazendo com que nós fôssemos levados por uma onda no pensamento de que não existe uma verdade absoluta. Então você aprendeu isso na escola, você mesmo que não tenha aprendido, você foi influenciado por essa ideia e por esse pensamento de que o que é certo para você talvez não seja certo para mim, o que é verdade para você nem sempre é verdade para mim. Então por isso a verdade é relativa, e se a verdade é relativa, nós não podemos alegar fatos, porque se nós alegarmos algo como absoluto, nós estamos tomando um lado que não existe. E isso, na verdade, esse pensamento, ele corrompe a ideia de que as escrituras são infalíveis e são inspiradas por Deus. Se nós comprarmos o pensamento do pós-modernismo de que não existe uma verdade absoluta, então a Bíblia precisa se submeter à cultura e se submeter àquilo que a nossa subjetividade, ou aquilo que você acha que é verdade e eu acho que é verdade. Sendo assim, você vai ler a Bíblia de uma maneira e eu vou ler a Bíblia de uma maneira, você vai achar Deus de uma maneira e eu vou encontrar Deus de uma maneira. Por isso nós precisamos dizer que existem muitos caminhos, muitos meios, todos os deuses são corretos, porque não pode afirmar que o Deus do cristianismo é o Deus verdadeiro, né? Quem aqui já ouviu isso? Ninguém aqui, só eu ouvi, eu e o pastor, ok, tá bom. Então, bom, já ouvi muito disso, a ideia de que nós não temos como dizer que o nosso Deus e a nossa Bíblia, a nossa religião é a religião correta. Bom, isso gera um problema. Um dos problemas que esse pensamento que nós fomos influenciados gera dentro da igreja é que nós criamos agora o que eu chamo de cristãos culturais. São os cristãos que se associam ao cristianismo sem uma mudança verdadeira por meio da salvação e da redenção de Jesus Cristo. São aqueles que, da mesma forma, quando você entra num emprego novo e você descobre que todo mundo no seu emprego novo veste camisa branca e gravata azul, e aí você descobre que a melhor maneira de você ser aceito dentro do seu trabalho é se você vestir branco e gravata azul. E as pessoas no seu trabalho têm um linguajar diferente, que você começa a comprar esse linguajar para que você possa fazer parte. Quando você menos espera e menos nota, você está levando esse estilo de vida e esse linguajar para fora do seu trabalho. Agora aquilo que você é dentro daquela esfera da sua vida, você começa a demonstrar dentro da sua casa, dentro do meio dos seus amigos, das suas amizades. E agora você é aquilo que aquele grupo te influenciou para ser. Da mesma forma, existem muitos no meio da igreja de Cristo ao redor do mundo que estão fazendo parte das reuniões, dos cultos, daquilo que se chama congregação, mas eles estão aqui por causa da cultura, porque a cultura cristã é muito legal. A cultura cristã é uma cultura do bem, né? Ensina a amar, ensina a ser generoso, ensina a linha de membresia da igreja. Então essa cultura de ser influenciado ou essa questão de ser influenciado pela cultura, faz com que cada um de vocês, ou cada um de nós, comece a criar pensamentos baseados naquilo que nós ouvimos no nosso ciclo de amizade ou no nosso ciclo social, ao invés de nos basearmos, por exemplo, nas escrituras. Então nós temos igrejas ao redor do mundo que você conversa com os cristãos, conversa com os membros das igrejas, e esses membros têm os seus pensamentos a respeito de Deus baseados no que eles ouvem o seu pastor ensinar, baseados no que eles ouvem os seus líderes falar. Mas você pergunta para eles onde é que isso está escrito na Bíblia, e vão ser poucos que vão saber dizer onde é que está, porque são poucos os cristãos que estão na verdade lendo a Bíblia.
Se você está aí agora, eu acabei de falar isso, e você pensou assim, eu acho que sou eu. Meu irmão, deixa eu te dizer, talvez você seja um crente cultural. Talvez você foi influenciado a estar dentro de um grupo seleto de pessoas legais que se encontram semanalmente, mas de que você na verdade não foi impactado pelas Escrituras e pela verdade de quem Deus é. Então, quando nós somos dessa maneira, quando nós somos um crente cultural, influenciado pelo lugar aonde nós frequentamos, nós começamos a adaptar Deus aos nossos pensamentos. Então nós começamos a associar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos dentro da nossa igreja, e nós não vemos nas Escrituras, como sendo Deus. Sendo que talvez esse Deus que nós estamos servindo dentro da nossa cabeça não seja o Deus das Escrituras. Você consegue enxergar o perigo nisso? Você consegue enxergar a dificuldade de gastar os seus dias e gastar a sua vida dizendo que você serve um Deus e na verdade você não conhece esse Deus? E esse Deus que você gerou eu chamaria de um Deus individual, um Deus que é diferente do irmão que está do seu lado, tem? Um Deus que talvez nós vamos colocar aqui e eu perguntar, me defina o seu Deus, e nós vamos descobrir que dentro dessa sala nós temos 50 deuses. Isso é perigoso. E eu trago essa mensagem hoje para vocês pelo meu zelo como pastor, pelo meu zelo pela igreja brasileira. A não ser que nós olhemos para as Escrituras, a não ser que nós conheçamos o Deus das Escrituras, por meio das Escrituras e por meio da revelação do Espírito Santo, no lugar de oração, intimidade e relacionamento, mas especial nas Escrituras, nós vamos construir um Deus que não é o Deus dos exércitos, que não é o Deus todo-poderoso, que não é o Deus criador dos céus e da terra, e nós vamos ser influenciados pelo meio cristão. Nós seremos um crente. Na minha época éramos chamados de crentes da bunda quente. Crente da bunda quente porque nós estávamos sentados na cadeira da igreja todos os dias. Eu digo que na minha época, a maior prova de que você amava Jesus e que você estava disposto a dar a vida por Ele, era se você tinha coragem de andar na rua assim, ó. Quem é dessa época? Quanto maior a Bíblia, a enciclopédia no sovaco, maior o seu amor por Jesus, né? Mas isso não tirava o apelido da crente da bunda quente. Mas o perigo de estarmos dentro da igreja sendo influenciado pela cultura gostosa da adoração, das músicas, do discipulado, das células, sem estarmos embasados ou embasar a nossa fé nas Escrituras, faz com que nós corramos o perigo de não reconhecer Jesus nas suas manifestações, de não reconhecermos o nosso Senhor quando Ele realmente se manifestar. Porque quando Ele se manifestar, nós talvez seremos aqueles que estaremos questionando: por que, Senhor, que o Senhor fez isso? Por que? Mas Deus nunca faria uma coisa dessa. Deus não é um Deus que faz dessa maneira. Por quê? Porque nós não entendemos quem realmente é Deus. Vem comigo para Êxodo 3 e eu vou te contar uma história. Quando Moisés matou o egípcio, o povo já estava no Egito já há 400 anos, esperando a promessa do Senhor de que eles seriam libertos daquele lugar. Moisés, no momento correto, aconteceu, ele se levantou contra o egípcio, matou, fugiu para Midian. Lá ele se casou com Zípora, e ele apacentava o rebanho de Jetro, que era um sacerdote em Midian. Um dia Moisés estava rebanhando ou passeando com o rebanho do seu sogro. Ele estava nos montes de Sinai, perto do monte Sinai, e foi ali que ele viu a sarça ardente. E ele olhou, ele falou: cara, deixa eu ir lá dar uma olhada nisso, porque é incrível isso que está acontecendo, porque eu estou vendo fogo queimar, mas a sarça não está sendo consumida.
Então, quando ele estava chegando perto da sarça, ele ouviu a voz do Senhor de dentro da sarça, e a voz do Senhor disse: para aí onde você está, arranca as sandálias dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Não porque nesse lugar queima a sarça, mas porque neste lugar é onde eu me manifesto. Então, o Monte Sinai é um lugar muito especial para Deus. E ali no versículo 6 ele diz assim: e disse mais o Senhor: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu então seu rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Por quê? Porque ele havia ouvido falar de Deus, havia ouvido falar do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, os seus antepassados, mas ele ainda não tinha visto, ou não tinha ouvido, ou não tinha conhecido pessoalmente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque Moisés havia crescido num contexto cultural babilônico, egípcio, que tudo era Deus. Havia o Deus dos céus, o Deus das estrelas, o Deus lua, o Deus sol, o Deus Nilo, o Deus da colheita. Então para ele conhecia, já ouvia falar do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas ele ainda não havia conhecido aquele Deus. Quando ele ouviu: eu sou o Deus, este Deus, ele se escondeu porque ele teve medo, porque ele sabia do poder que esse Deus tinha. Não era um Deus qualquer, não era um Deus que ele podia conversar face a face sem temer, porque ele sabia, ele tinha ouvido falar. Então o Senhor disse: eu tenho visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e eu conheço os seus sofrimentos. Versículo 10, aí ele fala para Moisés: Moisés, agora vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. E então Moisés disse a Deus, olha aqui é Moisés se relacionando com Deus, sem compreender ainda quem esse Deus realmente é. Ele havia ouvido falar, ele até teve medo, mas ele não sabia quem esse Deus era. E ele diz assim, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Agora, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que disse haja luz e houve luz, o Deus que separou águas acima e abaixo do firmamento, o Deus que firmou a lua, o sol e as estrelas no céu, diz para você: vai e liberta o meu povo. Se você sabe quem é esse Deus, o que você faz? Ótimo, beleza. Mas porque Moisés não sabia exatamente quem Deus era ainda, ele diz assim: bom, o que você está me pedindo vai depender de quem eu sou. O que você está me pedindo para fazer depende da minha capacidade de falar ou de persuadir Faraó. E deixa eu te falar, Deus, eu acho que eu não tenho isso não, eu não sou muito bom nessa história não, isso não vai dar certo. Aí ele vira para Deus e ele fala assim: mas Deus, não, aí no versículo 12 Deus fala: certamente eu serei contigo. Em outras palavras, cala a boca que eu não estou pedindo para você agir e fazer o que você é capaz, porque eu sei, você é inútil. Mas eu não sou inútil, e eu com você vai ser poderoso, vai funcionar, porque eu vou estar com você. E aí Moisés falou assim: tá bom Deus, eu vou, mas vai acontecer um problema. O meu povo é culturalmente envolvido, mesmo que eles são chamados povo de Deus, mesmo que eles são chamados povo judeu, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, culturalmente nós servimos a ti, mas deixa eu te falar, eles não fazem ideia quem o Senhor é. Então quando eu for lá e falar assim: Deus me mandou aqui para libertar vocês, obviamente eles vão me perguntar: Deus? Que Deus? Que Deus que te mandou aqui? O que eu vou dizer para eles? Eu vou dizer para eles: o Deus Nilo me mandou? O Deus Lua? O Deus da colheita? Por acaso é o Deus, o Deus da criação? Ou o Deus das águas? Que Deus que está te mandando? Deus fala para ele: Moisés, isso que você vai dizer para eles, diga para eles: eu sou. Simples assim. Eu sou o que sou. Ou melhor traduzido: eu serei o que eu serei. Diga a eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó é quem está te enviando. Sou eu este Deus,
o Senhor é o meu nome, para sempre, eternamente, este é o meu nome. Prazer, Moisés. Moisés treme nas bases. Ele existe por si mesmo. Ele é o mesmo Deus que se apresentou a Abraão como o grande El Shaddai, o Deus poderoso que não tem dependência alguma, o Deus que promete e Ele cumpre, porque Ele não depende de outro para que suas palavras sejam cumpridas, o Deus que fala e faz, porque Ele tem poder para fazer. Este Deus que existe por si mesmo, não tem começo nem fim, é Ele quem está se apresentando a nós. Nós somos chamados pelo seu nome, mas nós ainda não o conhecemos. Talvez nós aqui nessa sala, nós somos chamados pelo nome do Senhor, mas a realidade é de que nós ainda não o conhecemos. Nós caminhamos como o povo de Deus, somos chamados como o povo de Deus, mas nós ainda estamos servindo outras definições de Deus. Então Moisés vai no Egito, nós já conhecemos a história, ele liberta o povo, e aí nós paramos lá em Êxodo 19, 18 ali, Jetro vem, eles voltam para o próprio lugar onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Deus promete: Moisés, como um sinal de que eu vou estar com você, vocês vão ser libertos, o povo vai ser liberto do Egito, e vocês vão me adorar nesse mesmo lugar. E é naquele mesmo lugar que Jetro fala para ele: sobe diante do Senhor, se apresenta a Ele, e Deus irá te dar os seus mandamentos. E é ali que Deus se manifesta depois de 3 dias de santificação ao povo, e fala: Moisés, eu vou me manifestar a vocês de verdade. O povo treme nas bases, fica com medo, diz: não, Moisés, você sobe, você fala com Deus e nós vamos falar com você. Moisés sobe diante de Deus, fala com Deus, desce diante do povo, fala com o povo, sobe diante de Deus, fala com Deus, desce e fala diante do povo. E ele faz isso durante umas 4, 5, 6 vezes. Lá para a 6ª vez que ele faz essa subida para falar com Deus, ele fica lá em cima, a nuvem do Senhor cobre toda a montanha, e o povo está lá embaixo esperando Moisés. E Moisés sobe e não desce mais. Moisés está lá em cima já, passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e nada de Moisés voltar. O povo que havia sido liberto do Egito pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, começa a se preocupar. O nosso líder morreu. O único cara que conhecia Deus, o único cara que subiu diante de Deus, o único cara que podia nos falar a respeito de Deus, provavelmente morreu. Quando o povo nos encontrar no meio do deserto, eles vão nos matar, porque nós somos um povo perdido. O que nós vamos fazer? Nós precisamos de uma manifestação visível do Deus invisível. Nós precisamos de uma coisa física que nós podemos atribuir o poder pelo qual nós fomos libertos. Nós precisamos olhar para algo, tocar e falar assim: obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Agora eu consigo ver aquele Deus que me prometeu coisas, aquele Deus que me libertou, aquele Deus que me salvou. A necessidade por algo visível já corrompia o coração dos homens desde a antiguidade. Já levava e tentava o coração do homem desde muito cedo. Porque não basta crer num Deus invisível, nós queremos ver. Nós queremos ver. Abre comigo depois em Êxodo 32. Vocês estão me acompanhando? Então Moisés está lá na 6ª vez que ele subiu o monte, 5ª ou 6ª vez. Deus já tinha trago as leis para ele, estava escrevendo os mandamentos nas tábuas de pedra. Moisés estava conversando com Deus 40 dias, tendo um diálogo com Deus. Existe a possibilidade até de que foi nesse momento que Deus começou a dialogar com Moisés a respeito do passado, a respeito das histórias, da tradição oral que havia sido passada para Moisés, ou daquilo que ele precisaria escrever ou ensinar o povo a respeito da criação, a respeito das genealogias,
a respeito da lei do Senhor, dado a aliança do Senhor feita com Abraão, nesse momento, enquanto ele está lá no céu, enquanto ele está lá no monte. Enquanto isso, o povo está lá embaixo, e eles chegam diante de Abraão. Por quê? Porque Moisés, o pastor que trazia a palavra, sumiu. Então vamos procurar o segundo em comando, vamos procurar o presbítero Arão, né? Já que o pastor Moisés não está, vamos procurar o presbítero, porque alguém precisa continuar nos falando a respeito de Deus. Alguém precisa continuar nos demonstrando quem é Deus, porque no final das contas nós negamos em conhecê-lo individualmente, porque foi isso que aconteceu, lembra? Nós não vamos encontrar Deus, sobe tu e nós falamos com tu, mas não deixa que Deus fale conosco, porque se Ele falar nós vamos morrer. Então nós precisamos de uma representação diante do povo. E aí no capítulo 32, versículo 1 diz assim: e vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão, do presbítero Arão, e disseram: levanta-te, Arão, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. É interessante porque esse Deus aqui que ele está falando é literalmente: faça-nos um Elohim, faça-nos um Deus poderoso a quem nós devemos adorar. Então Arão ouve aquilo e ele fala assim: pô, faz sentido, legal, interessante o pedido de vocês. Então Arão disse para eles: tirai os brincos, os colares, os ouros, tudo que vocês tiverem de precioso, tudo que for de ouro, traz para mim agora. O povo vem e deposita aquela oferta incrível, sabe? Às vezes nem a nossa oferta é para o Deus verdadeiro, né? Às vezes nós trazemos oferta, mas é uma oferta com a motivação para o nosso Deus individual. Às vezes nós trazemos oferta porque o nosso Deus individual é um Deus que vai me abençoar independente dos meus pecados, independente das minhas más decisões e das coisas que eu vou contra a sua palavra. Estão me entendendo, gente? O trazer uma oferta ali diante do Deus de Israel não significava que sua oferta estava sendo recebida diante do Deus de Israel. Era na verdade para a construção de um Deus idólatra. Então ele pega aquele ouro todo, olha que interessante, diz assim que eles recebeu, e Arão deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Em outras palavras, ele carvou, ele construiu um bezerro. Ele tomou o tempo, passou o dia inteiro ali. Uau! Tcharam! Ele vira para agora para o povo e ele diz assim: ó Israel, aí está o seu Deus, o Deus que te tirou do Egito. O Deus que te tirou do Egito, o Deus que está agora, nesse momento, em cima do monte, conversando com Moisés. Eis aí, um bezerro. Quando os nossos pensamentos a respeito do nosso Deus individual tomam forma, ele se parece com um bezerro. O Deus que criou os céus e a terra se parece com um filhote de vaca. Isso é muito triste. E ele vira e fala: o eu sou o que sou, o grande El Shaddai, eis aí, o Deus dos céus e da terra se fez ouro e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como um bezerro de ouro. Agora, Israel, vão para suas casas, descansem até amanhã, porque amanhã nós teremos uma festa. Amanhã nós vamos celebrar e nós iremos adorar o nosso Deus, o Deus que agora nós podemos ver, o Deus que agora nós podemos tocar, o Deus agora que nós podemos mostrar para os nossos amigos. Eu tenho um Deus, olha lá como é que ele é bonito, olha, ele é um bezerro de ouro. Olha que Deus incrível, é o Deus que me tirou do Egito, o Deus da minha salvação.
um bezerro de ouro, inútil, que não fala, que não vê, que não se move, mas é feito de pensamentos preciosos, mas é feito de preciosidades do meu coração, foi feita das melhores das intenções, feita dos melhores dos corações, montado em colaboração culturalmente correto, porque afinal das contas nós trouxemos um pouquinho do Egito junto com a gente. Nós aprendemos muito bem como criar novos deuses. Que tal atribuir ao Deus verdadeiro aquilo que nós aprendemos lá no mundo? Vocês não estão sorrindo, gente. Tudo bem, por enquanto. Então foi nesse momento que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, estou aqui trocando uma ideia com você. Estou aqui te trazendo os meus mandamentos, a maneira que eu quero que o meu povo viva e interaja e tenha relacionamento comigo. Sabe o que o povo está fazendo lá embaixo, Moisés? O povo está adorando o bezerro de ouro. Tá não, Deus. Tá sim, Moisés. Tá não. Vai lá então para você ver, Moisés. O povo já se corrompeu. Não faz nem 2, 3 semanas que eu acabei de aparecer para eles. Eles já se esqueceram do meu poder. Eles estão dizendo: eis aí o seu Deus, enquanto eles se dobram diante de um bezerro. Nem é um bezerro de verdade, Moisés. Moisés desce, olha para Josué: que sonho é esse? Que barulho é esse? O povo está celebrando o quê? Esse churrasco é do quê? Churrasco da firma? Ele: Moisés, não sei se é guerra, não sei se é celebração. Moisés chega lá e é nesse momento a grande história que Moisés chega e fala assim: o que é isso? Lembra como Arão fez o bezerro, né? Ele pegou um cinzel e ele construiu, ele pegou e deu a eles um bezerro bonito. Ele vem para o presbítero: Arão, que história é essa? De você, o responsável por guardar o povo enquanto eu não estava presente, construir um bezerro de ouro. Arão falou assim: agora quem era o gago era Arão já, né? Você sabe como é que o povo é? O povo é duro de entendimento, de coração. Você acredita, Moisés, que eles vieram, me pressionaram, faz um Deus, me trouxeram um monte de ouro. Olha o migué de Arão. Nós pegamos o ouro e jogamos no fogo e saiu um bezerro. Velho, mano, joguei no fogo e saiu um bezerro, mano. Dá vontade de igual aqueles memes do Batman. E saiu um bezerro que nada. Então o que aconteceu aqui é que o povo necessitava de ver aquilo que eles criam, porque crer somente em um Deus invisível não é suficiente. Crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que eles creram sem ver, não é suficiente para um povo que está no deserto. É necessário de que nós vejamos, que nós toquemos. Então nós começamos a criar lendas, nós começamos a criar histórias, nós começamos a dar testemunho de um Deus que não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E nós criamos uma cultura, estruturamos um pensamento, e quando nós menos esperamos, eis aí o seu Deus, ó Israel. O problema disso é de que quando o Deus verdadeiro aparece, nós não o reconhecemos. Nós não sabemos que Ele é o mesmo Deus que nós cremos. Nós não sabemos quando Ele se manifesta de uma maneira que nós não esperávamos. E aquele Deus que está se manifestando começa a ofender o nosso pensamento. Como é que você diz que você é Deus? O Deus que eu sirvo não é assim. O Deus que eu sirvo não mataria alguém. O Deus que eu sirvo não traria fome ou terremoto ou pragas. O Deus que eu sirvo é um Deus de amor,
É um Deus que ama todo mundo. Eu sou um Deus, eu sou o favorito de Jesus, né? É um Deus que só olha pra gente e fala: toma dinheiro, toma meu filho, amor, toma prosperidade, toma carinho. E aí quando Ele se manifesta e olha pra gente e fala assim: você está em pecado. Que esse não é meu Deus, não. Meu Deus não diria uma coisa para mim assim. O meu Deus não me repreenderia assim, porque o meu Deus é um Deus da graça e não é um Deus da lei. Eu vivo na lei? Quem é você? Jesus? Psh. Que história é essa? O meu Jesus é um Deus da graça. Então abre comigo lá em João, capítulo 8. Quando João escreveu o seu livro, contando as histórias a respeito de Jesus, no capítulo 20, não precisa abrir, versículo 30, ele diz assim: Jesus na verdade realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Porém estes sinais, olha só a intenção dele escrever o seu livro. Porém estes sinais foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e para que quando vocês crerem nele dessa maneira, vocês tenham vida em seu nome. Então João escreveu todo o seu livro, toda a sua narrativa, baseada no desenvolver a crença de que Jesus era quem Ele era. Ele era quem nós críamos que Ele era, quem Ele dizia que Ele viria para ser. E quando Ele se manifestou, aí João começa o capítulo 1 dizendo: Ele era o Logos, Ele era o pensamento, Ele era a estrutura de pensamento, a fonte. Ele era o alfa de Deus. Foi a partir dele que todas as coisas foram criadas. O Deus invisível não era simplesmente a construção da ideia de Deus, mas aquilo, a lógica, o logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito de Deus. Esqueci de dizer, Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Espera aí, nós estamos há tanto tempo esperando a vinda dele. Quando ele veio para nós, nós não o reconhecemos? O problema é que nós, dentro do judaísmo, nós estruturamos muito bem o judaísmo para que no judaísmo nós tivéssemos homens especialistas nas histórias de Deus, especialistas nos sinais, nas maravilhas, nas profecias, nas leis, nos mandamentos. Eles sabiam tudo a respeito de Deus. Eles eram até chamados de doutores da lei. Os homens que poderiam ensinar qualquer um a respeito de quem Deus era. E quando o Deus em quem eles criam se manifestou diante deles, eles olharam para ele e disseram: você não é Deus, você não é quem nós servimos. Uau! Imagina, que treta, nós esperarmos por tanto tempo que ele se manifeste, e quando ele se manifesta, ele não é o que nós esperávamos, porque nós estamos baseando a nossa fé na nossa cultura, e não naquilo que ele diz que ele é. Meus queridos, eu estou aqui para trazer esperança para vocês, de que o Espírito Santo, o nosso ajudador, ele não nos foi dado simplesmente para que nós tivéssemos paz no meio da sociedade, mas para que nós fôssemos levados às Escrituras e compreendêssemos quem o Deus das Escrituras é. Se nós continuarmos a construir as nossas ideias apenas daquilo que nós ouvimos falar entre nós, ou do que nós ouvimos nas nossas historinhas, ou nos vídeos, as nossas ideias construir a nossa ideia de quem Jesus é apenas do filme de Jesus,
como é que ele chama? Mel Gibson. Tudo que eu sei sobre Jesus é o que eu vi no filme. Meus queridos, nós não conhecemos Jesus. Se tudo que nós sabemos é aquilo que nós ouvimos falar, nós nos tornamos crentes culturais. Então no João capítulo 8, João ele conta a respeito da maior, na minha opinião, das maiores tretas de Jesus no meio de Israel. No capítulo 8, versículo 12, ele começa a falar, ele começa a meio que cutucar, a confrontar, a afrontar o pensamento daqueles que diziam ser servos de Deus. Ele vira para eles no versículo 12 e fala assim: galera, vou tacar real, eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo, meu, não vai ver treva nenhuma. Eu sou a luz do mundo. Os caras, você tá louco, mano? Você bebeu, cheirou, fumou, você tá o quê? Tá doidão? Que história é essa de ser a luz do mundo? O que Jesus estava falando não era simplesmente tipo, eu brilho, eu sou reluzente. O que ele estava falando aqui é de que o Deus de Gênesis 1, o Deus que disse haja luz, sou eu. Os caras, rasga, herético, heresia, que louco, mata ele. Aí eles viram e falam assim, os doutores da lei: como assim você é a luz do mundo? Você dá testemunho de você mesmo, o seu testemunho não é válido. Ele: como assim eu dou testemunho de mim mesmo? Bom, para começar, se eu desse testemunho só de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é a minha fonte, eu sei da minha origem, eu e o Pai somos um. Eu sei quem eu sou, vocês não sabem quem vocês são. Mas eu não estou sozinho nessa, porque eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai dá testemunho de mim também. E dentro da lei que vocês estão dizendo que vocês carregam, o testemunho de duas pessoas é suficiente para fazer dela verdadeira. E eu dou testemunho, e o Pai no meu batismo declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Então tá aí, já era. Os caras: não, mas que você tá louco? Como assim? Você não está certo. Aí eles começam a gritar com Jesus. Jesus no versículo 21 taca essa assim. E é interessante que no versículo 20, vamos colocar no 19 aqui, ele diz assim: e eles lhe perguntaram: onde está o seu pai que dá testemunho? Ele diz assim: vocês não conhecem nem a mim e nem ao meu pai, porque se vocês conhecessem a mim, também conheceriam ao meu pai. Agora esse é o povo de Deus que ele está falando. O povo que era chamado povo de Deus não conhecia nem o Filho e nem o Pai. Mas Jesus no final, isso é o começo do ministério de Jesus. No final do ministério de Jesus você vê que ele está falando com o povo, com os seus discípulos. Ele fala assim: para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Como assim a gente sabe o caminho, Jesus? A gente não sabe nem para onde você está indo. Eles: vocês sabem sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês conhecem a partir de agora tanto a mim quanto o Pai, e vocês têm acesso a mim. Por quê? Porque ouviram a minha voz, viram as minhas obras, creram em mim e não se ofenderam com aquilo que eu sou e me manifesto para ser. Você não tem medo de aceitar quem eu sou, independente das suas formas de pensamento. Você sabe que o que eu digo é a verdade absoluta. O que eu digo é a verdade. Conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 21 ele diz assim: Jesus disse outra vez: irei embora, me procurareis, mas vocês vão morrer em vossos pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí os judeus diziam: ué, será que ele vai se suicidar? Por que ele está dizendo para onde vocês não podem ir? Se ele vai se suicidar, eu não vou mesmo não, deixa ele sozinho. Jesus falou assim: até nisso vocês não entendem. Ele disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou daqui.
Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque vocês não creem que eu sou. Ele não diz eu sou alguma coisa. O que Jesus está falando aqui, vocês vão morrer dos seus pecados, porque vocês não entendem de que eu sou o grande eu sou, que se manifestou a Moisés e libertou os seus antepassados do Egito. Eu sou o Deus invisível que se fez carne. Eu sou o Deus literal, como Paulo disse, nele, em sua carne, habita toda a plenitude da divindade. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Hebreus 1 declara, Ele é a manifestação, Ele é, Colossenses 1 também declara, Ele é o Deus visível, Ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, o bezerro de ouro, que era o Deus da ideia do povo de Deus, ele veio para mostrar quem o Deus real é, e o Deus do bezerro de ouro não o reconheceu, porque eles estavam fixados em como Deus deveria ser. Ele diz assim, se vocês não creem que eu sou, vocês vão continuar nos seus pecados, sendo chamados de povo de Deus, morrendo como povo de Deus. Aí versículo 28, Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No 51, e os judeus, em verdade, verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Olha as coisas que Jesus falava, ninguém vai ver a morte. Que história é essa, Jesus? Todo mundo morre. Ele falou, não quem obedece aos meus mandamentos. Aqueles que são meus amigos, que encontraram vida em mim, esses não morrem. Aí os caras, agora nós sabemos que você está endemoniado. Agora nós sabemos que você realmente é o capiroto. Gente, é o Deus que eles serviam. Eles chamaram o Deus que eles serviam de demônio, porque ele não se encaixava naquilo que eles tinham como ideia de Deus. Aí eles falam assim, Abraão morreu e todos os profetas morreram, agora você está me dizendo, se alguém obedecer minha palavra, ele nunca provará a morte? Você está endemoniado. Aí no versículo 56, Abraão vosso pai regozijou-se por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. Aí os judeus ficaram mais loucos ainda, você não tem nem 50 anos, como é que você diz que você conhece Abraão? Como assim, cara? Isso é difícil de engolir, gente. A gente fica dentro da igreja olhando para os judeus e pensando assim, esses caras são muito loucos. Se fosse eu, Jesus vinha, eu iria correndo abraçar Jesus. Jesus, eu te amo, eu te quero tanto, deixa eu ficar aqui no seu colo e te amar com tudo que eu sou. Será que a gente faria isso? Ou será que nós seríamos confrontados pela realidade de quem Ele é? Ou será que as nossas crenças e os nossos pensamentos não iriam se encaixar com quem Ele diz que Ele é? E nós olharemos para Ele e falar, o cara está endemoniado, mano. O cara está endemoniado, pastor. Ele está falando que ele é Deus, amigo de Abraão, tem nem 50 anos, como é que você diz que você... Abraão viu e se alegrou? Aí Jesus responde, versículo 58, em verdade, verdade vos digo, meus amigos. Eu digo assim, galera, deixa eu tacar a real. Antes que Abraão existisse, ele não diz antes que Abraão recebesse a promessa, antes que Abraão nascesse, ele diz antes da existência de Abraão. Antes da existência de Abraão, eu já sou. Ele não diz eu era, ele diz antes dele existir, eu sou.
creia em mim ou não. Creia em mim, queira vocês aceitem ou não, eu sou. E isso ofende a mentalidade de vocês? Isso ofende o que vocês estão pensando? Porque muitos de nós aceitamos o cristianismo cultural. Muitos de nós aceitamos o fazer parte do clube social, o ter uma carteirinha de membresia, onde nós vamos e nós adoramos juntos. Na verdade, muitas vezes a gente nem adora, a gente só vai. Fica em pé durante a adoração, olhando para o pessoal tocando e cantando com cara de tacho. A gente dá oferta porque a gente tem medo, se a gente não der dinheiro, o devorador vai roubar meu dinheiro. Se eu não der o meu dinheiro, eu vou ser roubado, vai ter uma maldição que vai vir sobre mim, e eu prefiro dar o meu dinheiro. O nosso Deus individual está nos condenando? O nosso Deus individual está nos dizendo que é errado não dar dinheiro? Ou nós damos o nosso dinheiro porque foi Ele quem nos deu 100% do nosso dinheiro? E dar 10% não é nada, porque se Ele quiser, Ele tira 100%. O dízimo é uma coisa muito engraçada, porque Ele nos dá 100%, e Ele pede 10%, mas na verdade Ele está dizendo, você acredita que eu que dei 100%? Se você acredita, todo 100% já é meu. Você é apenas um mordomo, eu estou te dando aquilo que você não merece, para você fazer aquilo que eu estou pedindo que você faça. Usa um pouquinho para pagar suas contas, usa um pouquinho para comprar comida para você, mas a verdade é de que sou eu o sustentador da sua casa, sou eu aquele que te dá, sou eu aquele que multiplica, e também sou eu que não dou quando eu não quero dar, para tratar o seu caráter, para tratar o seu coração. Por quê? Porque eu sou. E será que isso ofende a gente? Será que nós preferimos um Deus cultural, um Deus individual? Será que nós preferimos pedir para o pastor, toma aqui os meus brincos, me faz um Deus sob medida, um Jesus bonitinho, que não me ofende, que não me complica a vida, que Ele simplesmente, eu dou 10, Ele me dá 15% de juros, correção, tipo bolsa de valores, eu aplico na igreja, quando eu vejo, de repente brota dinheiro na minha conta. Se fosse assim. Mas sabe quem era assim? Os deuses do Egito. Derrama um pouquinho de sangue ali, dá uma ofertinha aqui, para apaziguar a ira do Deus da colheita, para que o Deus nos dê mais colheita. Meus queridos, ou nós voltamos às Escrituras, ou nós conhecemos o Deus como Ele realmente está se revelando, ou quando Ele se manifestar, nós vamos dizer, esse é um demônio, isso não é Deus. Eu digo que isso é uma palavra de esperança e alegria para o meio da igreja, e deveria ser, porque quando nós ouvimos isso, nós desesperadamente deveríamos sondar o nosso coração, deveríamos pensar no que é que nós temos servido, quem é que nós temos dado louvor. Será que nós estamos do lado do Deus invisível que se manifesta como Ele quer? Ou será que nós estamos culturalmente associando os nossos valores a um Deus criado pela nossa mente, pelas nossas ferramentas? E é nesse momento que nós devemos correr para Deus invisível, que eu não entendo, que eu não consigo explicar, que eu somente ouvi a respeito. Eu me dobro diante dele, tampo os meus olhos por medo, porque eu não sei o que esperar, mas eu digo, seja feita a sua vontade. Se revela a mim como o Senhor é, muda o que o Senhor tem que mudar, transforma de dentro para fora, tudo que está corrompido em mim, remove. Me salva de mim mesmo, me salva dos meus deuses, porque ouçam, ó Israel, eu, o Senhor seu Deus, sou um, somente a mim adorarás, somente a mim prestarás culto, todos os outros deuses são falsos.
Nós, como igreja de Cristo, ao ouvir uma mensagem dessa, nós deveríamos nos prostrar com temor no nosso coração. Será que eu tenho desenvolvido um outro Deus? Será que eu tenho vindo na igreja porque eu estou acostumado com o estilo de vida social? Será que eu tenho vindo e levantado as minhas mãos só porque todo mundo levanta? Será que eu tenho dado dízimo por medo? Ou será que eu realmente fui tocado pela verdade de Jesus Cristo, pela revelação do grande eu sou, e a sua graça me despertou de um sono mortal? O cristianismo não é um clube social. Sabe o que é o cristianismo? Eu vou te dizer. Cristianismo é o Senhor nosso Deus entrando na senzala do diabo e da morte, dizendo assim: eu quero esse e esse. O preço, meu sangue. E Ele nos comprou da escravidão do pecado e da morte, e nos levou para a sua casa, para que nós servíssemos este novo Senhor. Ele é um Senhor, isso significa que nós somos seus servos. Nós o obedecemos, nós o conhecemos, nós andamos segundo os seus caminhos, não segundo os nossos. Essa ideia de que a graça nos deu liberdade, deixa eu te falar, a liberdade que você está procurando está lá na senzala da morte. O fazer o que você quiser com os frutos da morte faz parte do senhorio do diabo. Nós só encontramos vida e liberdade quando nós estamos permanecendo em Cristo Jesus, porque somente nele nós temos a vida eterna, nele nós encontramos liberdade. A liberdade do quê? A liberdade da morte, da escravidão do pecado. E nós encontramos prazer nele, como ele é, como ele deseja ser, como ele deseja se manifestar. Eis-me aqui, Senhor. Viver é Cristo, para a glória de Deus, dormindo, trabalhando, vivendo, sendo pai, sendo pastor, sendo médico ou padeiro. Eu vivo para a glória de Deus, para a glória do Deus que o mundo não conhece, mas a nós nos foi revelado. Ou nós nos voltamos agora, ou nós seremos confundidos pelos muitos deuses que se levantam no nosso meio. E eu não quero ser confundido. Eu trago essa palavra para vocês porque o meu desejo é de que vocês também não sejam. Mas ou nós respondemos ou nós ignoramos, apáticos da verdade, com a preferência de: eu entendi, mas eu prefiro continuar com o meu Deusinho bonitinho, que não faz mal a ninguém, que me ama do jeito que eu sou, sem precisar mudar. Conhecendo os pastores de vocês, eu sei que esse não é o teu desejo, e por isso que eu tenho a ousadia de falar dessa maneira com vocês. Então vamos ficar de pé e responder diante do Senhor. Feche os seus olhos com temor e tremor diante do Senhor. Será que você conhece Deus ao ponto de conversar com Ele sem precisar que alguém te diga o que falar? Sem que alguém te diga o que fazer? Ou nós estamos anestesiados, os nossos problemas tomando a nossa mente, o desejo de estar em casa, o desejo de acabar logo? Será que nós não tememos a ponto de tampar os nossos rostos diante de Deus? Olha para dentro de você hoje. Reconheça os teus pecados. Reconheça as tuas concepções erradas a respeito de Deus. Responda a Ele de verdade.
Nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos aqui para prestar um culto. Nós não estamos aqui para ser tocados por Deus, nós estamos aqui para adorar o Deus que já nos tocou. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e remova, endireita, aplana os montes, eleva os outeiros, limpa o caminho no meu coração, para aceitar o Deus da minha salvação. Como o Senhor deseja se manifestar, Deus, encontra aqui um povo que te ama e te aceita. Será que você precisa que alguém te diga o que fazer? Ou você acredita que você não precisa fazer nada? Deus, eis-nos aqui reverentes à Tua palavra. Que nós não sejamos como o povo no Egito, ignorantes e rebeldes, abraçados ao seu passado e à sua cultura, desejosos de trazer para dentro do que é santo, as nossas ideias, os nossos pensamentos e concepções erradas sobre como o Senhor deveria ser e agir. Mas nós estamos aqui desejosos da manifestação de quem Tu és. Ofenda a nossa mente, nos ofenda agora, para que nós não sejamos ofendidos no dia do Seu retorno. Quebranta o nosso coração hoje, para que nós não sejamos envergonhados e tomados de temor no dia da Sua manifestação. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que havemos de ser. Nós esperamos o dia da Sua manifestação, para sermos como Tu és. Dai-nos graça hoje, Senhor, para Te amar, para Te servir, para obedecer aos Seus mandamentos, para viver como nós devemos viver. Somos Teu povo, chamados pelo Teu nome, mas que isso não seja apenas uma placa social, mas uma realidade no nosso coração, de que nós submetemos todo o nosso ser a Ti, toda a nossa existência, todo o nosso pensamento, tudo que significa sermos quem nós somos, está submisso ao senhorio de Cristo. Até mesmo os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos pecados, as nossas fraquezas, nós depositamos aos Teus pés hoje, dizendo: seja quem Tu és, seja quem Tu és. Tu és Deus, o nosso Senhor, o Verbo de Deus, o Cristo que havia de vir. Levanta sua voz, igreja. Fale ao Senhor com as suas próprias palavras. Se você deseja ser amado, conhecido de Deus, se você deseja conhecê-lo como Ele realmente é, coloque a mão no seu coração agora, reconhecendo, como sinal, não que isso seja necessário para você reconhecer, mas como uma resposta diante do Senhor. Eu reconheço que eu tenho criado um novo Deus, eu reconheço que eu tenho vivido de aparências, de que eu tenho ignorado as Escrituras, de que eu tenho ignorado o lugar de oração, de que eu tenho entristecido e silenciado o Espírito Santo na minha vida, andando como um falso cristão. Não mais, Senhor. Dai-me graça para viver santo como Tu és santo. Dai-me graça para viver totalmente Seu. Que a minha família seja Tua, que a minha casa seja Tua, meu trabalho seja Teu, meus pensamentos sejam Teus, meus sentimentos, minhas emoções. Tu és o Senhor da minha existência. Que
eu seja chamado de mentiroso, mas o Senhor de verdadeiro. Nós esperamos a tua manifestação. Nós esperamos pelo dia que o Senhor virá. Encontra uma igreja que te